Então, no momento que o príncipe regente esteve no Brasil, ele se aproximou dos políticos brasileiros, né? Daquela elite brasileira que era composta por 50 políticos, né? 130 deputados portugueses e 50 brasileiros. Então, ele não queria voltar com a família, mas Portugal estava exigindo o retorno dele. E ele deixou uma frase marcada que ficou bem ligada como o dia do fico e a independência, né? Assim, no dia 9 de janeiro de 1822, Pedro de Alcântara declarou, abre aspas, se é para o bem geral de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Pelas palavras, pela declaração, esse dia ficou marcado na história como o dia do fico. Qual é o mesmo dia do fico? 9 de janeiro, né? Apesar da importância deste dia, ele foi seguido de uma série de medidas que aproximaram ainda mais Pedro de Alcântara à elite brasileira, ao mesmo tempo que desagradavam os portugueses da corte de Lisboa. Dentre essas medidas estão a expulsão dos portugueses e fiéis da corte de Lisboa do Brasil, sublinha lá, tá? As medidas. A nomeação de brasileiros pelos ministérios, as necessidades de aprovação pelo príncipe dos decretos portugueses. Essas medidas levaram a corte de Lisboa a exigir mais uma vez o retorno do príncipe. Quer dizer, nossa, ele ficou lá sozinho no Brasil, está inventando moda, né? Tá dando poder para os tupiniquins brasileiros. E foi isso. As normas portuguesas chegaram ao príncipe regente no dia 7 de setembro de 1822. Enquanto estava em viagem, próximo ao Riacho do Ipiranga, em resposta ao autoritarismo da corte de Lisboa, Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil, fundando o Império do Brasil. Então, nesse momento, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e ficou sendo o Império Brasileiro. A notícia da independência se espalhou rapidamente por todo o Brasil, sendo celebrada pelos membros da elite brasileira, né, os políticos, né? Os principais objetivos dessa elite eram garantir as conquistas de liberdade econômica e política adquirida em 1808 e a manutenção das propriedades das elites e da escravidão, além de defender um poder monárquico constitucional. Com esse processo de independência, Pedro de Alcântara deixou de ser príncipe regente e se tornou imperador do Brasil, recebendo o título, né, de Dom Pedro I. Aqui já na página 6 nós temos o exercício, né, pertinente ao conteúdo que estudamos agora. Tá bom? Estou vendo aqui se tem alguma coisa que necessita do auxílio do professor. Somente vocês releem o texto e façam os exercícios. Aí, dando continuidade, aqui na página 8, nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Quem vai reinar nesse período, né? Quem? Pedro de Alcântara? Qual o título que ele recebeu? Dom Pedro. Conhecer o primeiro reinado brasileiro, analisar os principais aspectos do primeiro reinado. Não foi fácil não, assim, não é chegar aí dizer que fico e dar independência e tudo ficou calminho? Será que foi? Vamos prestar atenção agora, ó. O primeiro reinado foi um curto período da história do Brasil. No entanto, foi nele que o Brasil começou a se construir como uma nação independente, política e economicamente. Dessa forma, alguns avanços foram feitos ao mesmo tempo que a divergência política estiveram presentes no cotidiano dos brasileiros desta época. Vamos falar um pouco sobre umas classes, né, que formou a sociedade imperial. Vamos falar dela? Elite. O que era elite? Formado por grandes negociantes, fazendeiros, proprietários de terras e escravos. Classe média, formada por homens e mulheres, sobretudo meio urbano, que exerciam atividade como médico, advogado, jornalistas, funcionários públicos. Participavam da política através de votos, mas poucos conseguiam se candidatar a cargos políticos.
classe trabalhadora, formada principalmente por trabalhadores na área urbana e rural, e libertos por escravos que já tinham sido libertos, né? Todos pobres. Se alinhavam às classes médias para exigir melhorias nas condições de vida, mas não tinham condições de participar da cidadania política. Escravos, formada por africanos e crioulos, quer dizer, filhos de africanos nascidos no Brasil. Eram vistos apenas como força de trabalho, que é a mão de obra, né? Eram propriedade de uma outra pessoa, não recebia salário, não podia exercer sua vontade, eram excluídos de qualquer voz política, apesar de frequentar as revoltas e movimentos de escravos contra as suas condições. Eles faziam as suas próprias leis, né, os escravos, faziam as suas próprias políticas, né, os negros escravos, mas não exercia nenhuma função como cidadão, né? Graças a Deus, né, isso mudou, graças aos grandes filósofos, pensadores e lutadores, né, de condições que isso hoje mudou. Isso hoje nos faz ter uma nação mística, né, misturada, miscigenada, né, graças a Deus. A Constituição Brasileira de 1824. Enquanto a esfera social pouco se alterou com a emancipação do Brasil, no plano da administração e da política, era necessário elaborar e construir, reformular de todo o aspecto burocrático e administrativo do Império. Dessa maneira, a primeira medida era elaborar uma Constituição. Nesse sentido, antes mesmo da independência, Dom Pedro já havia convocado eleições para a Assembleia Constituinte. Quer dizer, a eleição já existe, que os órgãos responsáveis por escrever e debater leis sendo concluída com a elaboração de uma Constituição. Dessa maneira, no dia 2 de maio de 1823, os membros eleitos para a Assembleia Constituinte Brasileira começaram seus novos trabalhos. A Assembleia Constituinte elaborou o anteprojeto, um projeto antes de ser aprovado, do que seria a Constituição Brasileira. Nesse anteprojeto, determinava o voto no qual podiam votar aqueles que tivessem uma renda mínima, além de uma grande força de poder legislativo, que eram deputados e senadores, né? Frente ao poder executivo, que era do imperador. Lá embaixo, apesar da concordância de alguns pontos e limitação do poder de Dom Pedro, fez com que o imperador acabasse com a Assembleia Constituinte e nomeasse uma comissão de 10 homens de sua confiança para escrever uma nova Constituição. Essa comissão escreveu a Constituição e no dia 25 de março de 1824 o texto foi outorgado à nação brasileira, que quer dizer que a Constituição foi imposta sem consulta de um grande grupo de parlamentar ou população. As principais medidas da Constituição outorgada em 1824 foram monarquia constitucional, voto censitário, divisão dos poderes em 4, legislativo, executivo, judiciário e moderador, legislatura de 3 anos para os deputados, senador vitalício e o catolicismo como a religião oficial. Confederação do Equador. O caráter autoritário da Constituição não foi bem aceito por parte da elite brasileira, principalmente a da região Nordeste. Nesse sentido, as elites dessa região começaram a questionar se a independência havia sido bom para o Brasil. Contudo, foi com a decisão do imperador de nomear o presidente da província, equivalente ao cargo atual de um governador, que concluiu em Pernambuco o movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Logo no dia 2 de junho de 1824, lançou o manifesto da fundação desse movimento, estabelecendo a independência das províncias confederadas. Província é como o estado hoje, né? Antigamente se chamava de província, o que hoje nós chamamos de estado.
Em pouco tempo, a Confederação do Equador atraiu a atenção de todo o Nordeste e rapidamente as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba se juntaram ao movimento iniciado em Pernambuco. Por outro lado, Dom Pedro I, buscando evitar a separação do território brasileiro, pediu empréstimo e contratou forças militares estrangeiras, já que o exército brasileiro ainda não havia consolidado, ainda não existia pessoas militares fortes para montar um exército. Apesar do alto custo, as tropas do imperador conseguiram derrotar o movimento nas suas principais cidades em Pernambuco, Recife e Olinda. E no dia 17 de setembro de 1824, Ceará, 2 meses depois. Os líderes da Confederação do Equador foram condenados à morte e os participantes presos ou expulsos do Brasil. Aí a gente fala aqui sobre a crise política e a abdicação. Apesar de Dom Pedro I conseguir manter a maior parte do território imperial brasileiro, perdendo apenas por Cisplatina, que hoje é a região do Uruguai, na Guerra da Independência, região grande de autoritarismo do imperador, continuou sendo um grande problema. Com grave crise econômica em que o país se encontrava, ampliou os impostos, como sempre, o preço dos alimentos e serviços, além de ter possibilitado a redução dos salários dos trabalhadores. Nesse cenário, nos últimos anos da década de 1820, a oposição se organizava e ganhava apoio da população brasileira, que estava infeliz com o imperador. As insatisfações apareciam em manifestações populares, mas sobretudo em jornais, panfletos, que tinham grande importância para a expansão das ideias políticas. Inclusive, a forte repressão dos opositores levou ao assassinato de um importante jornalista no Rio de Janeiro, naquele momento, que era Libério Bardaró. Contudo, o acirramento das disputas ficou insustentável para Dom Pedro I. E no dia 13 de março de 1831, quando seus apoiadores marcaram uma manifestação de apoio ao governo, os opositores reagiram e combinaram uma manifestação no mesmo dia e local. Assim ocorreu um conflito generalizado entre opositores e apoiadores do imperador, que ficou conhecido como a Noite dos Garrafadas. Imagina que foi isso, hein? Noite das Garrafadas. Menos de um mês após o episódio, Dom Pedro se viu sem opção de continuar seu governo. Os militares já não apoiavam. Seu apoio político era muito pequeno e os brasileiros se manifestavam contra o seu poder. Assim, no dia 7 de abril de 1831, abdicou do trono, pediu para sair, o imperador brasileiro e retornou a Portugal, deixando seu filho também, Pedro de Alcântara, de 4 anos, como herdeiro do trono. Porém, quem assumiria o poder seria a regência, já que o príncipe não tinha idade para isso, A regência ficou até que o príncipe alcançasse a maioridade. Então, como se sabe, monarquia é regida pelos reis. E o cargo passa de pai para filho, Naquela época havia uma eleição, mas não para tirar o imperador. O imperador tinha um filho, mesmo que fosse menor, quem ia ficar no lugar dele, quem seria o sucessor dele, seria o filho. E foi isso que aconteceu. Dom Pedro deixou o seu filho de 4 anos como príncipe regente. Ele não assinava nada, ele colocou um governo regente para que o representasse, naquela ocasião, e ficou até ele fazer maioridade. O anteprojeto da Constituição, elaborado pela Assembleia Constituinte de 1823, não foi aprovado pelo imperador. No entanto, após a sua divulgação, ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois a renda mínima para se tornar votante ou candidato era medida através de alqueires de plantação de mandioca. É muito bom a gente
ouvir sobre a nossa história, né? A história do Brasil. E prestar atenção que nada foi conquistado assim, chegou e te deu de presente, né? O Brasil foi descoberto em 1500, segundo a história, mas tudo teve para chegarmos até onde nós estamos hoje, né? Com o voto aberto, maiores de 18 anos podem votar, homem e mulher votam, mas tudo isso foi conquista, né? Para conquista requer luta. Vocês viram aqui, né? Ouviram, né? E vão depois reler que nada foi fácil. Imagina, o pai ter que ir embora e deixar o filho de 4 anos. Olha a luta, né? E até hoje a gente luta, né? Até hoje, para se conquistar algo, tem que ter luta, tem que ter debate, tem que ter assembleia, tem que haver voto, né? Esse ano é o ano de eleição no Brasil, né? Os pais de vocês, nós iremos votar. Mas há tempos atrás, há séculos atrás aí, não era bem assim, né? Devemos então o quê? Fazer com que isso permaneça, que a democracia, né, seja a fala de todo cidadão, que a democracia seja o projeto de vida de todos nós, né? A vida merece algo além de aumento de sua velocidade. Não precisamos fazer tudo com pressa, precisamos de calma e paciência para alcançar nossos objetivos, né? Temos exercício aqui na página 12 e página 13. Deixa eu ver se tem alguma coisa com dificuldade. Não, tudo vocês vão ter que ler. A professora narrou, a gente sublinhou alguns dados importantes, mas tem perguntas aqui que necessitam que vocês voltem lá para dar uma lida, tá bom? E qualquer dúvida, chame a tia. Temos lá no início da aula, eu falei para vocês que nós temos agora um espaço para vocês tirarem dúvida. Retorno a falar, não é o WhatsApp, tá? Vocês vão entrar lá e sinalizar o que você não entendeu, a pergunta que você não achou a resposta, e estou para tirar dúvida, tá certo? E mesmo assim, querendo, pode ligar. Por hoje terminamos a nossa aula. Até a próxima aula. Deus abençoe. Estude com calma. Tá? Conhecimento é acumulativo. Fique com Deus.